falemos de sexo. Vamos falar, senhor Takata, de sexo no espaço. Então, Rebequinha, começa a surgir uma preocupação entre um grupo de pessoas do que vai acontecer quando o turismo espacial começar a ficar cada vez mais frequente. Então, iniciativas do Eike Batista norte-americano. Eu preciso mostrar isso. Para tudo. Então, iniciativas do Eike Batista norte-americano. Iniciativa dos Jeff Bezos. Iniciativas dessa galera começaram a chamar a atenção. Por quê? Porque uma vez que você está no espaço, você começa a fazer sacanagem no espaço. Então, a partir do momento em que você vai fazer uma viagem espacial de turismo e vai passar alguns meses no espaço, o que começa a acontecer é uma preocupação em relação a o que vai acontecer com as pessoas se engravidar no espaço. O que vai acontecer? Certo? Quais que são a sacanagem espacial, Rebeca? Então, qual que é o problema que vai acontecer quando a gente estiver no espaço? E esse tipo de preocupação é gerado pelo Eike Batista americano, pelo Jeff Bezos, por essa galera que fala que o turismo espacial vai acontecer, blá, 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 e tudo mais. E aí você começa a ter artigos, você começa a ter pesquisas, e essas pesquisas, eu não estou dizendo que as pesquisas não são relevantes, mas, por exemplo, você começa a levar ratinhas grávidas para o espaço para ver como o feto vai se desenvolver no espaço. Então, por exemplo, tem um artigo que foi publicado, vou colocar ele na tela agora. Deixa eu aceitar os cookies aqui, os cookies aqui para colocar o artigo que fala sobre os ratinhos no espaço e gravidez de ratinhos no espaço. Então, o que nós temos aqui é uma discussão que começa a ficar relevante, falando, se tivermos neném no espaço, o que vai acontecer? Tá bom? Beleza? Feito. E aí aqui, independente da curiosidade científica, então eles falam, por exemplo, de problemas de desenvolvimento fora do útero, que engravidar no espaço é mais difícil. Então tem um monte de ciência, talvez relevante nessa história. Mas aqui a gente tem que voltar para um ponto relevante. E o ponto relevante dessa história, que eu sempre gosto de colocar aqui, é todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo, você que está assistindo essa live, você não vai para o espaço. Além de você não ir para o espaço, se por acaso você for para o espaço, você não vai transar no espaço. Os jovens não estão transando nem aqui. O meu ponto relevante em relação a isso é que quando você tem artigos de divulgação científica, quando você tem os maiores sites de divulgação científica levantando essa lebre, o que eles estão dizendo ou o que eles estão fazendo é levantando algo que é tão longe da maior parte da humanidade que essa discussão fora da ciência, fora do que acontece com o ratinho, fora do que acontece do desenvolvimento científico, ela tem muito pouco ou nenhum sentido lógico. Dizer hoje que o turismo espacial tem um problema, que é o sexo e a reprodução no espaço, é a mesma coisa que discutir
o que acontece quando você transa num submarino feito no quintal que está indo visitar o Titanic. Então, quem vai para o espaço, quem vai fazer turismo espacial, são os uber ricos do planeta. Isso não vai mudar com o tempo. Eu garanto para vocês que isso não vai mudar com o tempo. O turismo espacial sempre vai ser algo elitizado, porque ninguém quer que isso deixe de ser elitizado. A maior parte da população não vai nunca ter acesso a isso, pelo menos num tempo da nossa vida e da vida dos nossos filhos. A ciência por trás é relevante, mas a realidade social disso é irrelevante. Tá bom? O Link Pub perguntou, Milho, mas a ciência já não passa por esse processo de ser feito por e para a classe dominante? Cagaram para vacina por ebola, por exemplo. É claro que passa. A gente sempre tem essa discussão aqui no Blá Blá. A gente sempre tem essa discussão aqui no Blá Blá de que a ciência é feita por homens brancos em países ricos que ignoram o resto do planeta e que investem muito em doenças ou em características dessas pessoas. O Pode Digitar falou, mas no longo prazo deve rolar a colonização espacial. Presta atenção no que eu estou trazendo de questão aqui, Pode Digitar. Em nenhum momento da minha fala, eu disse que essa pesquisa aqui é irrelevante. Em nenhum momento eu disse. Em nenhum momento eu falei mal dos pesquisadores, em nenhum momento eu falei que esse conhecimento não é relevante, em nenhum momento eu falei que a ciência de base produzida por isso não é relevante. Certo? Nenhum momento. O que eu estou dizendo é que o site de divulgação científica, que algumas revistas de divulgação científica ou de ciência mesmo, estão trazendo isso no sentido de o aumento do turismo espacial levanta a preocupação de como é transar no espaço. E o que a gente está falando, e o que você está falando é, no momento em que acontecer a colonização espacial, e aí a colonização espacial envolve trabalhador, em colonização espacial envolve pobre, aí é outro rolê, aí é outra história. Aí eu posso estar falando, mas é clickbait, você conhece bem. É clickbait, só que tem cientista discutindo isso nesses sites a sério. Então o que eu quero dizer com isso é, a ciência por trás da história, ela tem que ser feita e ela é relevante. Mas enquanto a gente estiver discutindo o que acontece se bilionário for para o espaço e transar, essa é uma discussão que concerne aos bilionários. Que aqui no Blá Blá a gente acha que não deveriam nem existir. Só lembrando dessa história. O Lucas Inácio escreveu, nota, os recursos combustíveis não podem transportar bilhões de humanos e os recursos necessários para sobreviver para sempre fora do planeta. Talvez nem mesmo milhões. Essa é uma discussão relevante, Lucas, porque a colonização espacial ainda é algo muito distante, apesar do Eike Batista americano dizer que vai colonizar Marte até 2040 ou 2030. A nossa tecnologia ela é limitada demais para a gente conseguir o que a gente acha que vai conseguir fazer. Ah, Emílio, mas no futuro, tá bom, tem que desenvolver tecnologia, mas a gente ainda está muito longe de conseguir fazer isso. Beleza? O Lucas falou, ou seja, só a elite vai. O Lucas, na estrutura que a gente hoje é só uma questão financeira. Enquanto for passeio por espaço, só a elite vai. Mas eu vou te dizer uma coisa, Lucas, aqui do ponto de vista biológico, tá? Você, Lucas, e acho que vocês... Eu só tô usando o Lucas como exemplo, ele não falou nada de errado, tá? É só porque ele falou só a elite vai. Não existe no sistema solar e em nenhum dos planetas que a gente conhece um lugar melhor para viver do que a Terra para nós, seres vivos biológicos que vivemos na Terra. Viver em Marte vai ser uma merda, certo? Viver em Marte vai ser difícil pra caramba. Viver em Marte vai ser um risco de vida constante, para sempre. Por quê? Porque o seu organismo
foi selecionado através de mecanismos seletivos muito fortes, evoluiu a partir de mutações que aconteceram aqui para ter uma faixa de sobrevivência aqui na Terra. Então, viver em Marte vai ser sempre ruim. A partir do momento que viver em Marte vai ser sempre ruim, partir do princípio de que as pessoas mais ricas do planeta vão viver num lugar ruim por qualquer razão que seja, eu acho, Emílio, aqui eu tô dando a minha opinião fecal, no mínimo, uma questão de inocência. Então, o que eu vejo, que a colonização desses outros lugares, e agora presta atenção no que eu vou te falar, como a colonização das Américas, no sentido de colonização mesmo, de explorar recursos, de ocupar espaço, vai ser feito pela parte pobre da população. Os ricos europeus não vieram para as Américas. E os ricos da Terra vão ficar onde é bom. E o que é bom é aqui. Tá? E aí a gente está discutindo sexo no espaço e um monte de coisa de ir para fora e a gente não está olhando nem para os problemas aqui de dentro. Então, assim, mesmo com o aquecimento global, você fala assim, o aquecimento do planeta é ruim pra gente. É, mas morar em Marte é pior. E aí, para os bilionários, então, gente, aí é pior ainda. Então, aqui eu tô dando só a minha opinião, tá bom? Só a minha opinião. Eu não vejo uma exploração espacial real. Eu não tô falando de turismo, eu não tô falando de ir flutuar no espaço, dar a volta na Lua, fazer um bate-volta sendo feito por bilionários. Vejo eles investindo dinheiro nisso para ganhar dinheiro.